Pessoal, acabei de voltar do jiu-jitsu, decidi fazer esse vídeo aqui contando um porquê que eu decidi parar de jogar futebol e começar a fazer jiu-jitsu, tá? É um tópico que eu já queria trazer aqui para o canal antes, queria conversar com vocês sobre isso, porque é realmente uma coisa muito relevante para a minha vida e que me impactou de diversas formas, tá? Primeira coisa, em 2022, eu tive uma lesão aqui nesse dedo da minha mão que eu praticamente fraturei. Eu fraturei aqui. Por pouco eu não tive que fazer uma cirurgia. Eu tive que ficar com gesso um tempão, com aquela luva, né, não sei o que e tal. Cara, foi uma lesão que aconteceu no futebol que eu fiquei refletindo depois, durante um tempo, pensei assim, cara, por que que isso aconteceu? E aliás, eu comecei a perceber que, tipo, em várias jogadas no futebol, ou em vários lances, né? Não, futebol que eu digo, tipo, uma pelada que eu jogava com meus amigos à noite. Várias dessas partidas que eu participava e tudo mais, eu via que em muitas delas, tipo, poderia me lesionar facilmente em diversos lances diferentes, assim, lesão séria, entendeu? Porque muitas vezes nesse futebol e tal, sei lá, às vezes tem gente que é meio sem noção, né? Até que meus amigos não eram assim, não, tá? Mas, sei lá, sempre tem que chamar alguém para completar. Sempre tem o primo de fulano que tá vindo lá do sul, veio lá do Nordeste, tá na casa de fulano, chama o cara também. E aí você não sabe nunca como que a pessoa vai jogar, né? E o próprio ambiente do futebol, eu fui percebendo depois de um tempo, que é um ambiente que meio que te joga, te incentiva a fazer coisas ruins, percebe? O ambiente do futebol, vamos falar a verdade, cara, é um ambiente que te incentiva a malandragem, em primeiro lugar, certo? Porque, porra, vamos supor que a bola tenha saído um pouquinho ali na lateral. Você vai falar que a bola saiu? Você tá lá no contra-ataque, a bola sai um pouquinho, você vai parar o contra-ataque e vai falar assim, pessoal, aqui ó, a bola saiu, tá? Muitas vezes, se você fizer isso, cara, você vai ser massacrado pelo teu time. Às vezes o pessoal do outro time vai rir de você, entendeu? É, E aí você meio que é sempre incentivado a ser um pouco malandro. Então, muitas vezes, a gente vê jogo profissional de futebol, pô. Cara, os jogadores nunca aceitam nenhuma decisão de nenhum árbitro, nunca. Já parou pra pensar nisso? No futebol não existe hierarquia também. Isso é uma coisa interessante. Tipo, o juiz, que teoricamente está numa hierarquia acima dos jogadores, tipo, a gente tem que seguir o que o juiz fala. Cara, o juiz vira uma figura de ódio mortal para todo mundo. Entendeu? E para todo mundo que eu digo, não no sentido só do futebol da pelada, né? Porque geralmente nessas peladas nem tem juiz, né? É aquele esquema pediu, parou. Né? Todo mundo que joga futebol sabe como é que é. Mas no futebol profissional, cara, são profissionais. E esses profissionais, tipo, não tem um mínimo de respeito com o juiz. Tipo, é descendo a linha. Eu não tô falando que o juiz também tipo, muito bom, né? Os juízes do Brasil são incríveis. Não é isso que eu tô falando. Mas é simplesmente que o ambiente ali, o esporte, favorece com que você não respeite a autoridade, muitas vezes. Isso é um problema para sua formação, para criança, por exemplo, que começa a jogar futebol e tal, e é incentivada pelo pai desde cedo, ó, pô, tem que brigar com o juiz mesmo, se a bola sair não é para você ficar falando não, ou tem que chegar forte no amigo, não sei o quê. É tipo um universo que existe no futebol, que eu acho que é um universo que te incentiva a coisas não tão legais assim quanto o jiu-jitsu. Percebe? E cara, eu cresci a minha infância inteira fazendo escolinha de futebol. Depois, quando eu virei adulto, eu jogava pelada todas as semanas com meus amigos. Então, eu sei bem como que é esse ambiente, tá? Eu não tô falando isso aqui porque eu ouvi em algum lugar ou porque eu vejo com outra pessoa. Não, eu vivi isso. Eu sei como que é, desde cedo, essa pressão que existe nas escolinhas de futebol. É, e eu acho que para uma criança ainda isso é muito, muito, muito importante. Você crescer tendo uma noção de que, opa, a autoridade existe, que eu tenho que respeitar os mais velhos, que eu tenho que ser honesto aqui, que eu tenho que ser uma pessoa séria, que eu tenho que ter responsabilidade com quem é mais fraco que eu. O futebol ele nunca te ensina essas coisas, percebe? Mas se você começa a ver o que o jiu-jitsu te ensina, é literalmente tudo isso, é a antítese perfeita. Quando você chega num ambiente de jiu-jitsu,
e você chega lá para treinar e tal, primeira coisa, todo mundo tem uma faixa diferente. E tem um pessoal ali que você já olha assim e pensa, cara, tem um pessoal que é faixa preta. Então, peraí, já tenho que respeitar desde esse começo. Tem regras para você entrar no tatame, certo? Você tem que cumprimentar o mestre, você tem uma espécie de tradição ali que é mais antiga que você deve respeitar. Então você olha ali para o mestre e você sabe, pô, o meu mestre, se ele quiser, ele é capaz de me finalizar. E isso gera um impacto, não só numa criança que está crescendo e tal, mas até num adulto, né? Que muitas vezes, cara, aí que tá a coisa, né? Por que eu acho que todo mundo deveria fazer jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu, se eu for resumir a minha tese aqui, o jiu-jitsu ele vai te inserir na realidade, percebe? De uma forma que os outros esportes não vão. Porque no futebol, mais ou menos você pode ali dar um migué, entendeu? Você pode ter uma imagem que você joga melhor do que você joga na realidade. Às vezes você, sei lá, fez um gol ali e você começa a se achar um cara muito, muito bom ali. Tem sempre aquela história de, pô, eu seria jogador profissional se eu não tivesse tido tal lesão. Né? O futebol, muitas vezes, ele te leva a um certo engrandecimento de si próprio, né? E enquanto que o jiu-jitsu, cara, o que você percebe instantaneamente? Cara, essas pessoas que estão aqui são capazes de me matar se elas quiserem. E elas são muito legais comigo. E elas estão me incentivando sempre a melhorar. E elas ficam felizes quando eu vou bem, quando eu consigo fazer alguma coisa, pelo mínimo que seja. Isso é muito incrível no jiu-jitsu, percebe? Porque você está num ambiente, cara, as pessoas ali são diferentes. São pessoas que... E você não consegue negar isso, entendeu? Porque a coisa está acontecendo ali. Quando você está no meio de um mata-leão lá, cara, é difícil você inventar uma história para si mesmo que você é o bonzão do jiu-jitsu, porque você vai fazer o treino com uma pessoa e você é finalizado 5 vezes. Aí você toma armlock, você toma um mata-leão, você é finalizado de, sei lá, 1000 maneiras diferentes, você toma uma americana, toma um crucifixo, sei lá, você tem um monte de finalização com nome engraçado, né? Amassa-pão, esgana-galo, você toma isso de tudo, cara. Você sai de lá todo moído, todo destruído. E isso te coloca na realidade de uma tal forma que você sai de lá e pensa assim, caraca, irmão, realmente, quem sou eu, né? Cara, eu sou o pior faixa branca da história, eu sou o pior faixa azul da história, eu sou... E isso, cara, é uma coisa muito forte pra gente, por quê? Porque isso ensina pra gente que, cara, realmente, na vida, o progresso é lento nas coisas, né? Olha que coisa fantástica isso. Olha que ensinamento fantástico que o jiu-jitsu traz. Cara, demora pra gente aprender as coisas, né? É só pela repetição extensa durante anos que você vai parecer que você não está evoluindo nada, até que um dia você vai conseguir fazer um triângulo em alguém. Pô, depois de 2 anos, conseguir finalizar alguém com, sei lá, com Ezequiel, com alguma posição dessa. Cara, e é uma sensação muito satisfatória. Por quê? Porque foi doloroso para você chegar lá. E você melhorou, e você chegou, por mais que você tenha passado 6 meses achando que você não estava melhorando nada, que você só estava lá para ser humilhado, para não sei o quê. Mesmo assim, você foi crescendo aos poucos até chegar num ponto que você, consigo fazer uma coisinha. E, cara, na vida tudo é assim. Se você quiser, vamos lá, se você quiser começar a aprender inglês hoje, o que as pessoas se frustram, desistem sempre das coisas? Porque elas não entendem que as coisas são lentas e que são demoradas e são duras e difíceis e exaustivas e você tem que persistir. Não pode desistir de maneira nenhuma da coisa. Vai ter momentos que vão ser difíceis e tal, mas você precisa persistir. Então você vai aprender inglês. O que acontece? Você passa 6 meses estudando, chega nos 6 meses você vê que você não sabe falar nada ainda, você vê uma conversa no YouTube de alguém falando inglês, você não entende nada. E aí o que você pensa? Eu nunca vou conseguir falar inglês mesmo. E aí você desiste da coisa. Então, principalmente a nossa geração, no nosso tempo atual, né? Quando acontece alguma coisa que em 6 meses a gente não domina completamente, então, sei lá, vamos falar de criação de canal. Ou canal Dark, né? Pô, se eu não conseguir em 6 meses estar ganhando 30 mil reais por mês com o meu canal, então significa que eu vou desistir, que eu sou ruim, que eu sou não sei o quê.
que é isso? Isso é a falta de contato com a realidade. E se você é um cara que faz jiu-jitsu, por exemplo, você sabe que são anos e anos e anos para você conseguir fazer uma vez uma finalização em alguém. Porque as coisas são difíceis pra caramba. E é uma progressão. Então, primeiro antes de você começar a finalizar as pessoas, você tem que aprender a não ser finalizado. Já é um avanço. Você começa a fazer o treino livre e você não é finalizado. Percebe? Depois que você não é finalizado, aí você começa a tentar impor alguma coisa. E aí, depois de mais algum tempo, você começa a aprender algumas finalizações. A aprender, que eu digo, a conseguir fazer as finalizações. Né? Então, no YouTube é a mesma coisa, cara. Às vezes, em um ano, você vai aprender a editar bem um vídeo, sei lá. Ou vai aprender a falar bem com uma câmera, ou começar a falar bem, que eu digo assim, não ser tão ruim assim como era antes. Mas a evolução é lenta, é gradual, é aos poucos. E o ambiente do jiu-jitsu, a prática do jiu-jitsu te ensina isso. E se você quiser se negar a aceitar, cara, o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai ser finalizado, você vai tomar um mata-leão, você vai... E se você ainda desrespeitar os professores ou alguma coisa do tipo, né? Que isso acontece em alguns lugares, em algumas academias, cara, o professor ele pode, se ele quiser, quebrar teu braço, entendeu? Então é muito... Cara, a realidade está muito na cara ali no jiu-jitsu. É muito mais difícil você negar a realidade praticando jiu-jitsu do que jogando futebol, por exemplo. E tem esses outros aspectos que eu comentei, né? Sobre as práticas que o futebol te incentiva a ter e que o jiu-jitsu te incentiva a ter. E tirando isso, cara, a questão também da lesão. Acho que o jiu-jitsu é um esporte que te dá menos lesão do que futebol, tá? Futebol, cara, as pessoas não querem nem saber. Te dão voadora, te dão tesourada, entram de sola no teu joelho. Enquanto que no jiu-jitsu, tudo bem, acontece lesão, é natural. Você vai estar o tempo inteiro com incômodos. Mas é uma coisa mais controlada, as pessoas geralmente são mais respeitosas, as pessoas não querem te machucar de jeito nenhum, elas tomam cuidado para não te machucar. Se a gente está falando, por exemplo, de um faixa marrom, faixa preta, dificilmente a pessoa vai te machucar, muito difícil mesmo. É mais provável que você se machuque com alguém que está começando agora, que não tem muita noção, não tem consciência corporal. E tem todo esse detalhe, né, de que o jiu-jitsu é difícil de fazer. Porra, é doloroso ir pro jiu-jitsu, entendeu? Você chegar lá, ficar apanhando as pessoas, tem que acordar cedo, às vezes está frio de manhã, e você tem que acordar para ir para lá, para ficar apanhando. É difícil de ir. E também tem essa recompensa maior. Como é muito difícil de você ir, quando você acaba o treino, você sente uma gratificação muito maior. Tem esse detalhe também que o jiu-jitsu te traz, né? Então, é aquela coisa. Se você é por exemplo, se você é um homem ainda, né? Cara, você precisa acrescentar no seu dia formas de sacrifício. Formas de você fazer coisas que você não gosta de fazer. Porque senão o seu espírito vai ser moído, né? Senão você vai ficar cada vez mais triste, cada vez mais dentro de si, achando que você não é capaz de fazer as coisas. Agora, o jiu-jitsu às vezes ele vai mudar alguma coisa dentro de você que você vai pensar, não, cara, peraí, eu consigo gravar esse vídeo. Eu consigo gravar esse vídeo assim como eu consegui na aula hoje do jiu-jitsu lá, que foi difícil pra caramba, apanhei pra caramba. Isso vai meio que mudando uma chave dentro de você, vai te dando mais confiança para você buscar e conquistar os seus projetos, né? Então, enfim, isso é o que eu queria falar sobre jiu-jitsu. Espero que vocês tenham curtido. Não estou aqui para falar mal do futebol, nem nada do tipo assim. Eu estou aqui só para comentar com vocês a minha experiência, o que eu vi, o que eu vivi, tá? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço aí e até o nosso próximo vídeo.